Você já deve ter tido a curiosidade de saber em qual classe social você está de acordo com a sua renda mensal e também patrimônio investido, por exemplo. Bom, aqui no Brasil, a medição de classes sociais geralmente é feita apenas com base na renda, mais precisamente com base na renda familiar. De acordo com o IBGE, que é a principal fonte de dados para esse vídeo, a população está dividida em classes de A até E. Porém, quando falamos de renda familiar, fica um pouco difícil mensurar tudo isso do ponto de vista das finanças pessoais, que é o foco desse canal. Pois se, por exemplo, você ganha R$ 2.000 e mora em uma casa com 7 pessoas, que também ganham os mesmos R$ 2.000, significa que a renda familiar é de R$ 14.000. Valor esse que já encaixaria como uma família de classe média alta. Porém, não é bem assim que funciona na prática quando falamos de finanças pessoais. Ganhar R$ 2.000 por mês está longe de ser classe média alta. Isso, claro, do ponto de vista individual, per capita. Da mesma forma que também existe muita variação de acordo com a sua localização no país. Alguém que ganha R$ 2.000 morando na cidade de São Paulo não tem o mesmo poder de compra que alguém que ganha R$ 2.000 e mora no interior do país, onde geralmente as coisas são mais baratas. Além disso, se você ganha R$ 2.000 por mês e mora com os pais, tendo poucas despesas, não é a mesma coisa que ganhar R$ 2.000 por mês e morar sozinho tendo que pagar aluguel, por exemplo. Enfim, existem diversas realidades diferentes e aqui nesse vídeo vou considerar a renda per capita, beleza? Ou seja, em vez de considerar a renda familiar, como falada no IBGE, vou alterá-la para renda per capita, para renda individual, por pessoa mesmo, usando os mesmos valores apresentados pelo IBGE referente ao ano de 2024. E é claro, estou considerando aqui também a realidade de alguém que tem que se sustentar sozinho com a própria renda. E outra coisa que muitos não falam, e como esse é um canal de educação financeira, também vou considerar o nível de patrimônio investido e não apenas da renda. Bom, infelizmente é muito difícil encontrar dados sobre o patrimônio investido por classe social. Porém, vou fazer aqui algumas aproximações nesse vídeo, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos começar. Como falei, as classes sociais no Brasil são oficialmente divididas de A até E. Porém, algumas organizações já analisaram a possibilidade de haver a classe F, justamente pela diferença de sair da classe F para E. Bom, na classe F inclui aquelas pessoas em situação de completa miséria mesmo, abaixo da linha da extrema pobreza, estando em situação realmente desesperadora e lutando para sobreviver diariamente. O governo federal considera o indivíduo nessa situação aquele com renda per capita abaixo de R$ 218, ou seja, alguém que ganha menos de R$ 218 por mês, cerca de apenas R$ 7 por dia, não conseguindo nem comer direito, se alimentando extremamente mal e sem uma moradia adequada. Morando na rua muitas vezes, embaixo do viaduto, enfim, situação de miséria mesmo. E agora, falando sobre o nível de poupança dessa classe, você já deve imaginar, né? Exatamente, é inexistente. Quem se encontra nessas situações só pensa em conseguir algum dinheiro para no mínimo se alimentar. Agora, alguém que se encontra na classe E, considerada uma classe extremamente baixa, é aquela pessoa que recebe menos de R$ 1.087 por mês. Veja que não é mais aquela situação da classe F. Porém, alguém que se encontra nessa faixa geralmente tem uma moradia, mas uma moradia precária, muitas vezes morando em barracos em zonas de vulnerabilidade, estando também em uma zona de insegurança alimentar e não conseguindo suprir todas as necessidades. Imagina alguém que ganha R$ 800 por mês e tem que manter uma casa em uma cidade grande, sendo bem diferente de um jovem que mora com os pais que podem pagar pelas despesas da casa, e que ganha ali seus R$ 800 por mês. Alguém nessa situação está numa posição bem mais confortável que alguém que ganha R$ 900 por mês e tem que se virar sozinho. Por isso que o IBGE fala sobre renda familiar. Porém, como aqui o canal é sobre finanças pessoais, tô falando sobre renda per capita para também falar sobre renda e patrimônio individual, beleza? Enfim, de acordo com estimativas de poupança por classe social referente a dados do Banco Central do Brasil, IBGE, Ambima e FGV, utilizando aproximações baseadas em estatística descritiva e projeções, alguém que se encontra na classe E tem uma taxa de poupança insignificante ou quase igual a zero, não conseguindo poupar nada ou quase nada mensalmente por ainda estar em uma zona de vulnerabilidade. Agora, alguém que se encontra na classe D é aquele que ganha entre R$ 1.087 por mês a R$ 2.403, sendo considerada uma classe muito baixa. Porém, uma grande parcela do Brasil se encontra nessa classe social. Para você ter uma ideia, em 2022 as classes D e E representaram 50,7% do Brasil, ou seja, mais da metade do país se encontra ou na classe D ou na E. Enfim, alguém que está na classe D não é mais aquele de extrema pobreza como classe E ou até mesmo F. Ainda está em situação de não conseguir ter uma alimentação com as melhores carnes e produtos selecionados, por exemplo. Porém, consegue ter uma alimentação mais equilibrada que as classes mais baixas, conseguindo ter café da manhã, almoço e janta, por exemplo. Mesmo tendo que pagar aluguel muitas vezes, conta de água, também conta de luz, também tem acesso à internet com Wi-Fi em casa.
tendo também seu celular e até mesmo notebook em alguns casos. Veja que essa faixa abrange alguém que ganha entre R$ 1.087 até R$ 2.403. Então, ainda dentro dessa classe social, tem uma discrepância. Imagina a vida de duas pessoas que moram no mesmo bairro, cada uma em sua casa e moram sozinhas. Mas a primeira ganha R$ 1.100 por mês e a segunda ganha R$ 2.400. Com certeza a segunda tem mais acesso a bens de consumo do que a primeira, morando melhor e tendo uma alimentação melhor. Enquanto aquela que ganha R$ 1.100 passa mais aperto e muitas vezes não consegue ter uma alimentação tão adequada quanto a pessoa que ganha R$ 2.400, dependendo da realidade da pessoa. Mas bom, abrangendo toda essa faixa salarial de R$ 1.087 a R$ 2.403, de acordo com estimativas e aproximações, alguém que pertence à classe D poupa uma média de 1% a 3% da renda, sendo então entre R$ 10,87 a R$ 72,09 por mês. Então, se você se encontra nessa faixa de renda e poupa mais que essa média, você está acima da média de poupança do Brasil para sua classe social. Isso, claro, de acordo com aproximações e estimativas. Agora, para saber qual seria o patrimônio médio de alguém que tem essa faixa salarial e investe todo mês, vou considerar a média tanto da renda quanto da porcentagem poupada. A média da renda entre 1.087 a 2.403 vai dar algo próximo de 1.745, e a média de porcentagem poupada seria 2%. Assim, o resultado daria cerca de R$ 35 de poupança mensal. Bom, apenas para fins didáticos, vamos fazer uma simples simulação de alguém que tem hoje 35 anos e desde seus 25 poupou R$ 35 por mês e investiu uma aplicação rendendo 6% ao ano, isso já descontando a inflação. Essa pessoa teria um patrimônio investido de cerca de R$ 5.700. Então, apenas em termos aproximados, esse seria o patrimônio médio investido de alguém de 35 anos da classe D. Então, se você hoje tem 35 anos e ganha entre R$ 1.087 e R$ 2.403, e tem uma reserva financeira ou investimentos que ultrapassam o valor de R$ 5.700, você provavelmente está acima da média da sua classe social em termos de patrimônio investido ou reserva financeira. Olha, lembrando que esse cálculo que fiz não tem precisão clara. O que estou fazendo é apenas uma simulação ampla, beleza? Até porque estou considerando que alguém que hoje tem 35 anos e ganha R$ 1.745 por mês, estaria ganhando esses mesmos R$ 745 10 anos atrás com 25 anos de idade. E claro, tendo começado a investir a partir dos 25 anos de idade. Que é algo que muitas vezes não acontece. Mas como quero apenas trazer uma noção numérica, vou fazer esses cálculos a cada classe social, beleza? Não leve ao pé da letra. Agora temos a classe C2, que é considerada uma classe baixa. E se você é alguém que tem uma renda total entre R$ 2.403 a R$ 3.980 por mês, já se encaixa nessa classe. Bom, alguém que ganha isso mensalmente não passa por insegurança alimentar em muitos dos casos. Também já pode estar financiando a casa própria ou mora de aluguel em um lugar razoavelmente bom. Já também tendo a possibilidade de viajar para lugares próximos se programar certinho. Já é alguém que tem um certo nível educacional com um emprego um pouco mais qualificado e pode sair para comer fora em alguns finais de semana mais tranquilamente. Porém, é claro, ainda vai ter um orçamento mais apertado e precisa ter educação financeira para não viver naquela corrida dos ratos que a maioria do Brasil vive. Principalmente se você era da classe D e foi para C2, saindo de um salário de R$ 1.500 para um de R$ 3.000, por exemplo. A vontade que dá é de gastar toda a renda. Porém, a partir dessa classe social, quem tem educação financeira consegue formar uma reserva de emergência e investir mais facilmente se tiver consciência financeira. Porque imagina se você ganha R$ 3.000 por mês. Pode poupar R$ 500 todo mês e viver com R$ 2.500 sem passar o sufoco que alguém passa ganhando R$ 1.500 e poupando sofridamente R$ 100, para viver bem apertado com R$ 1.400, por exemplo. Porém, de acordo com estimativas e aproximações, alguém que se encontra na classe C2 poupa uma média de 5% a 10% da renda. Ou seja, pegando o mínimo e o máximo dessa faixa salarial, vai dar algo em torno de R$ 120 a R$ 398. Veja que aqui já estamos falando de uma quantia até razoável de se poupar mensalmente. E agora fazendo novamente aquele cálculo aproximado e apenas para simulação, a média de renda seria algo próximo de 3.190 e a média de poupança seria de 7,5%. Então, considerando alguém que hoje tem 35 anos de idade e poupou uma média de R$ 240 por mês desde seus 25 anos, aplicando um investimento que rendeu 6% acima da inflação, teria acumulado quase R$ 39 mil. Então, se você hoje tem 35 anos, está nessa faixa de renda e tem mais de R$ 39 mil investidos, está acima da média de patrimônio investido para sua classe social de acordo com esses cálculos meramente aproximados. Considerei alguém que aos 25 anos já começou a investir e já estava nessa classe social C2, apenas para facilitar os cálculos, beleza?
E outra, muitas vezes as pessoas até poupam uma parcela da renda, mas apenas como meta para comprar algo e já resgatam do investimento. Agora, aqueles que investem pensando no longo prazo para não retirar do investimento são poucos, e também aqueles que poupam para reserva de emergência também são pouquíssimos. Brasileiro, de forma geral, não tem essa consciência financeira. Olha, para você ter uma ideia, uma pesquisa realizada pelo Datafolha em dezembro de 2023 indicou que 67% dos brasileiros não possuem nenhuma reserva financeira para lidar com imprevistos. Então, só de você estar poupando algum dinheiro para formar sua reserva de emergência, já está à frente de quase 70% do Brasil. E nessa mesma pesquisa apuraram que apenas 12% dos brasileiros possuem uma reserva financeira capaz de manter seu padrão de vida por mais de 6 meses. Ou seja, apenas 12% da população possui reserva que cubra pelo menos 6 meses do custo de vida. O que significa que se seu custo de vida é de R$ 2.500, seria você ter mais de R$ 15 mil de reserva. Isso já te faz ficar à frente de muitos, de grande parte do Brasil. E quando falo de patrimônio investido aqui no vídeo, digo sobre tudo que a pessoa tem em aplicações, somado à reserva de emergência também. Agora, indo para a classe C1, que ainda é considerada uma classe média-baixa, é quando falamos de alguém que recebe entre R$ 3.980 e R$ 7.017 mensalmente. E sim, eu sei que você deve estar pensando, mas como que classe média-baixa é quem ganha R$ 7 mil por mês? Bom, lembra que falei que o IBGE considera isso como renda familiar. E aqui adaptei para a renda individual de alguém que mora sozinho e tem que se sustentar sozinho. E mesmo assim, ainda é considerada classe média baixa quando olhamos para o poder de compra da população brasileira. Alguém que hoje ganha essa faixa de renda tem sim a possibilidade de adquirir mais produtos, de sair nos finais de semana, comprar roupas novas e tudo mais. Porém, a verdade é que muitas vezes quem está nessa classe social mora em um lugar de aluguel um pouco mais caro ou financia uma casa em um bairro bom da cidade, convivendo assim com pessoas de classes sociais superiores à dela, fazendo com que ela também queira ter um carro mais novo, viajar para lugares que não estão no orçamento e por aí vai. Para você ter uma ideia, em maio de 2023, 79,6% das famílias brasileiras com renda entre 3 e 5 salários mínimos estavam endividadas, e 27,7% dessas famílias tinham dívidas em atraso, representando a maior taxa de endividamento entre as faixas de renda. Então, tome a rédea do planejamento financeiro e cuide para não entrar para esse ciclo também. Agora falando sobre a porcentagem poupada dessa classe, também gira em torno de 5% a 10% de acordo com estimativas aproximadas. Então seria como poupar mensalmente de R$ 200 a R$ 700, sendo já uma quantia considerável para poupar para investir a longo prazo e principalmente para formar a reserva de emergência mais rapidamente. Bom, fazendo aquele cálculo de simulação, temos como média de renda aproximadamente R$ 5.500 e como média de poupança mensal também 7,5%, dando cerca de R$ 412 por mês. Assim, considerando alguém que investiu uma média de R$ 412 por mês desde seus 25 anos de idade e hoje tem 35 anos, a pessoa teria quase R$ 67 mil acumulados. Isso, claro, considerando o retorno médio de 6% ao ano, já descontando a inflação e sem tirar dinheiro do investimento. Então, se hoje sua idade gira em torno de 35 anos, se encontra nessa faixa salarial e tem mais de 67 mil investidos, está acima da média da sua classe social. Isso de acordo com essa simulação aproximada que fiz, né? Lembrando novamente, considerando que a pessoa começa a investir com 25 anos de idade e já estando nessa classe social. Mas agora, se você se encontra na classe B2, está na classe média mesmo, recebendo entre R$ 7.017 a R$ 12.683 por mês. Bom, nessa faixa de renda, não preciso nem dizer que se a pessoa ganhar algo como R$ 10 mil por mês, estará com uma renda alta comparada ao nível Brasil, tendo muito mais acesso e podendo frequentar lugares que nem todo mundo frequenta, como ir para restaurantes mais caros da cidade e comer algumas coisas diferentes, além de também poder programar viagens mais sofisticadas e tudo mais. Porém, como o dinheiro não é infinito, se a pessoa fizer tudo isso sem planejamento financeiro, também pode viver naquela de gastar tudo que ganha mensalmente e até mesmo assumir dívidas. E você pode pensar que não, mas se a pessoa sempre teve em mente que deve gastar tudo que ganha, com essa mentalidade não importa se ganha R$ 2 mil por mês, vai acabar gastando os 2 mil. Se passar a ganhar 5 mil, também vai passar a gastar 5 mil. E ganhando os 10 mil não vai ser diferente. Essa pessoa, estando na classe média, geralmente vai para lugares que pessoas de classe média alta e classe alta frequentam, caindo naquela ilusão de também querer viver no mesmo padrão de vida de quem está nessas classes superiores. Porque por estar na média, a pessoa não é nem rica e nem pobre, nos termos de renda. Tá ali na média, conhecendo pessoas das duas realidades, se sentindo mais rico que as pessoas da classe C e D, mas se sentindo mais pobre que aquelas de classe A. E daí vem o desejo de também querer se sentir rico.
querendo comprar coisas de rico. Enfim, de acordo com estimativas, alguém nessa classe social poupa em média mensalmente algo em torno de 15% a 25% da renda, o que significa poupar entre R$ 1.050 por mês a R$ 2.500 por mês. Sim, aqui já vemos que é uma quantia muito boa para investir mensalmente, e com certeza antecipa bastante a aposentadoria de quem investe visando o longo prazo. Fazendo os cálculos de simulação, a média de renda seria próxima de R$ 9.850, e média de poupança mensal de 20%. O que significa poupar para investir R$ 1.970 por mês. Sim, é bastante coisa. Então agora, quando consideramos alguém que investiu isso tudo mensalmente desde os 25 anos de idade, e agora tem 35 anos, teria acumulado algo em torno de R$ 320 mil. Então se você tem cerca de 35 anos e um patrimônio investido maior que esse estando nessa classe social, você com certeza está no caminho certo para se aposentar com investimentos futuramente. E sim, é aproximação e eu estou considerando alguém que já estava na classe B2 aos 25 anos apenas para facilitar os cálculos, beleza? Muitas das vezes a pessoa vai progredindo e ganhando espaço profissionalmente com o passar dos anos. E em média, aos 25 anos, mesmo com bom nível de estudo, não atinge os R$ 10 mil por mês, por exemplo. Mas fiz os cálculos apenas para termos uma noção, beleza? Porque como eu disse, não existe dados da média de patrimônio investido por classe social. O que eu estou fazendo aqui são apenas simulações e estimativas para ficar um pouco mais legal e didático de visualizar renda e patrimônio investido. Então tá, agora indo para a classe B1, que é a famosa classe média alta, sendo aqueles que ganham entre R$ 12.683 a R$ 28.240 por mês. Sim, uma parcela muito pequena da população brasileira está nessa classe social. Eu não preciso nem falar que alguém que ganha isso tudo mensalmente já é considerado bem-sucedido se tiver uma boa educação financeira. Porque é aquele negócio, se você ganha ali seus R$ 20 mil por mês e gasta tudo que ganha com carro novo, viagem cara, restaurantes caros e bebidas, por exemplo, vai estar com o fluxo jorrando, com uma ótima renda mensal, mas sem nada de estoque, com o recipiente furado, ou seja, sem nada de reserva ou investimentos, porque gasta tudo que ganha. A pessoa que se encontra nessa faixa de renda já entra para aquela parcela de pessoas que, se não controlar o próprio ego, pode acabar se perdendo nisso e gastando além da conta. Porque ainda não estará na classe A, mas com certeza conhece pessoas e tem amigos que estão na classe A. Então também vai querer ter coisas que pessoas da classe A geralmente têm, como iPhone do ano, carrão zero, roupas de grife e tudo mais. Assim como diz Morgan Housel no seu livro A Psicologia Financeira. A partir de um determinado nível de rendimentos, tudo que você precisa fazer é não alimentar seu ego. Com isso em mente, uma das formas de aumentar suas economias é aumentando sua humildade. E eu gosto muito dessa frase porque o mais comum de alguém que chega nessas classes sociais mais altas é querer aumentar drasticamente o padrão de vida. Por ter batalhado tanto a vida toda estudando mais que muita gente para passar em um ótimo concurso, ou trabalhando muito para que finalmente consiga um cargo elevado ou até conseguir dar certo empreendendo, por exemplo. E são nesses momentos que as pessoas querem mostrar que venceram na vida e começam a antecipar sonhos. Em vez de planejar da forma certa, já viajam para a Europa, financiam casa cara na região nobre da cidade, financiam um carro zero caro e por aí vai. Porque você pode pensar que não, mas existem sim muitos endividados que ganham mais de R$ 12 mil ou até mais de R$ 20 mil. Justamente por deixar o ego falar mais alto. E no fim não ter nenhuma reserva e nem investimento. Mas enfim, quem está nessa classe B1 consegue poupar cerca de 15% a 25% da renda também, sendo de R$ 1.902 a R$ 7 mil por mês de poupança para investir, sendo uma excelente quantia mensal, né? Então, considerando como média da renda algo próximo de R$ 20.500 e poupando 20% da renda, vai dar cerca de R$ 4 mil. Assim, quem teve a oportunidade de conseguir investir R$ 4 mil por mês desde os 25 anos de idade, com retorno médio de 6% ao ano já descontando a inflação, chegaria aos 35 anos de idade com cerca de R$ 649 mil de patrimônio investido. Então, tendo por volta dos 35 anos de idade e mais de R$ 649 mil investidos estando nessa classe social, já significa estar acima da média de patrimônio. E lembrando novamente que isso tudo é aproximado e apenas para simulação numérica. Até porque são pouquíssimos que aos 25 anos já conseguem investir R$ 4 mil mensalmente. É uma bagatela, né? E agora, finalmente indo para a classe A, a famosa classe alta. São aqueles que ganham acima de R$ 28.240 por mês. Para você ter uma ideia, menos de 3% da população está aqui. E já podemos ter a certeza de que quem ganha 30 mil, 40 mil, 50 mil ou até mesmo 100 mil por mês não vai gastar tudo que ganha, né? Bom, é claro que nessa classe social a pessoa consegue muito mais facilmente gastar menos do que ganha quando comparado às outras classes sociais.
Porém, não é muito difícil ficar endividado ou inadimplente. Segundo dados de janeiro de 2025, o percentual de famílias brasileiras com renda superior a 10 salários mínimos que estavam endividadas era de 65,3%. Nesse mesmo grupo, 14,6% das famílias tinham dívidas em atraso e 5% declararam não ter condições de pagar suas dívidas. E quando se fala apenas em endividados, é quando a pessoa possui dívida e consegue pagar em dia. O maior perigo é se encaixar nesses 14,6% com dívidas em atraso e 5% em declaração de falência. Então veja que dívida em atraso não é a exclusividade das classes mais baixas. Mesmo que na classe A tenha menos pessoas que estão com dívidas em atraso, ainda existe quem seja justamente pelos tópicos que mencionei. De querer ter um padrão de vida maior que a própria renda, pelo ego de querer ter sempre as coisas mais caras e tudo mais. Porque mesmo estando na classe A, as pessoas vão conhecer outras que ganham mais e que têm um padrão de vida mais elevado. Então, se viver nessa comparação social, sempre querendo gastar mais para mostrar aos outros que têm um padrão de vida mais elevado, não importa quanto ganhe, vai acabar não poupando nada para investir. Porém, foi como eu disse, quem ganha uma renda tão alta quanto essa, consegue ter uma folga muito maior entre os ganhos e gastos se tiver consciência financeira. Segundo estimativas, pessoas da classe A poupam cerca de 30% da renda, o que significa que se ganha 30 mil no mês, poupa 9 mil reais. Então, considerando alguém que por acaso começou a ganhar 30 mil aos 25 anos e sempre investiu 9 mil por mês durante 10 anos, tem hoje aos 35 anos algo próximo de 1 milhão e 500 mil reais. E claro, essa é apenas uma simulação aproximada, beleza? E eu quis falar também sobre o patrimônio investido em cada uma dessas classes sociais para fomentar essa ideia de poupar para investir com foco no longo prazo. Infelizmente, o brasileiro não tem essa prática, mas se você hoje já tem consciência financeira de gastar menos do que ganha, já está dando o primeiro passo, com foco em formar reserva de emergência e posteriormente para investir a longo prazo. Enfim, a verdade é que a medida da riqueza não é somente a renda, porque muitas vezes as pessoas de classe B1 podem estar pior financeiramente que alguém da classe C1, por exemplo, justamente por estar endividada e não saber administrar os gastos. Enquanto aquele que ganha menos, mas investe, já tem um certo montante investido, estando melhor financeiramente mesmo ganhando menos. Mas é claro, se você tem uma renda alta e consegue manter seus custos mais baixos, consegue acelerar muito mais seus investimentos com aportes generosos mensalmente. Bom, e não sou eu que estou falando que patrimônio é medida da fortuna. Até porque sempre que vamos falar sobre a fortuna de algum bilionário ou multimilionário, a métrica utilizada é o patrimônio que a pessoa possui, não dando tanta ênfase a quanto ela faz de renda mensalmente. Inclusive, apenas de título de curiosidade, se você tem um patrimônio de aproximadamente 4,6 milhões de reais, significa estar dentre o 1% mais rico do Brasil. Exatamente, e em patrimônio fala-se sobre tudo que a pessoa possui, desde casa, carro, investimentos, imóveis e por aí vai. Aqui neste dado não estamos falando somente sobre patrimônio investido. Agora, os 0,1% mais rico do Brasil são aqueles que têm pelo menos 26,2 milhões em patrimônio, enquanto que ao falar dos 0,01% mais rico, é o grupo seleto que acumula um patrimônio médio de cerca de 151,5 milhões. Enquanto que atualmente, em fevereiro de 2025, o Brasil possui apenas 54 bilionários em dólar, ou seja, pessoas com patrimônios iguais ou superiores a 1 bilhão de dólares. Isso representa cerca de somente 0,0000254% da população brasileira. É realmente um número escabroso de tão pequeno. Enfim, aqui na tela está um vídeo sobre os níveis de riqueza somente pelo âmbito das finanças pessoais, de acordo com o livro de Grant Sabatier, Liberdade Financeira. O vídeo está bem legal também e recomendo que você veja. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.